Eu sou a professora Mara Santos, eu vou dar a aula número 1, hoje são 3/5 de 2021, da dissertação 2. Então, primeiro, nós vamos relembrar, né, a nossa formação, né? Vocês são formados pela licenciatura intercultural e indígena na área linguagens e códigos. Então, eu vou pegar, dentro do nosso projeto, do nosso PPC, que é o Projeto Político de Curso, Projeto Pedagógico de Curso, que foi construído em 2019, né, que é o do curso da licenciatura intercultural indígena. Então, qual é o objetivo do nosso curso, né? Ele consiste em formar e construir de maneira integrada a formação e habilitação de professores indígenas do estado do Amapá e norte do Pará para atuarem nas escolas municipais e estaduais de ensino básico pertencente às comunidades indígenas, de forma específica e diferenciada, conferindo-lhes a titulação em licenciatura intercultural indígena, com habilitação em uma das seguintes áreas. Então, o nosso curso, ele forma vocês para trabalhar nas escolas municipais e estaduais de ensino básico das comunidades indígenas, né? Então, a formação é para ser professores, para retornar para as comunidades. Vocês são formados, dentro do nosso curso, em linguagens e códigos, ciências humanas e ciências exatas da natureza. Então, tem 3 habilitações. Então, quando vocês, dessa turma agora, de 2017, se formarem e forem trabalhar na escola, né, vocês não poderão dar aula de ciências humanas, vocês não poderão dar aula em ciências exatas da natureza, porque vocês foram formados, estão habilitados a dar aula na área de linguagens e códigos, tá ok? Então, isso é uma informação que tem que ficar na cabeça de vocês, porque quando vocês forem optar na escola, né, vocês vão ter que seguir a área que vocês foram formados, porque é nessa área que vocês têm o domínio dos conhecimentos. É nessa área que vocês vão poder criar as aulas de vocês, né, para trabalhar dentro das escolas, das comunidades de vocês. Então, vocês são formados na área de linguagens e códigos. O que é, né? Qual é a matriz curricular, né? O que nós temos de disciplinas, né, de conteúdos dentro dessa área? 1, conhecimentos linguísticos necessários ao estudo, identificação, descrição, análise e reflexão sobre a língua a partir do lugar do falante, dotado de intuição sobre uso e contexto. Então, vocês são falantes de uma língua, vocês são pertencentes aos povos originários e vocês têm a condição de estudar, identificar, descrever, analisar sobre a língua de vocês, né? Então, vocês que foram formados dentro dessa área de linguagens e códigos, nós, dentro dessa área, na matriz curricular, a gente tem que dar essas ferramentas para vocês, né? Durante todo o curso, quando vocês vieram para as áreas específicas, né, nós trabalhamos com esses conteúdos para desenvolver essas habilidades em vocês, né? Para que vocês possam identificar, descrever, analisar e refletir sobre a língua de vocês, né? E desenvolver materiais, desenvolver políticas linguísticas, ajudar a produção do PPP da escola, definir como vai ser as matrizes curriculares das escolas de vocês. Então, a formação na área de linguagens e código, ela tem essa perspectiva, trabalhar com vocês para o fortalecimento, né, o prestígio da língua de vocês. Outro ponto, né, da matriz curricular,
ampliar conhecimentos e desenvolver habilidades para dialogar com linguagens artísticas, tais como os verbais, abordagem cultural étnica, visuais, percepção através da história da arte, gráfica, grafismo, pinturas, artes plumárias e artesanais. Então, a gente trabalha também com essas linguagens artísticas, né? Vocês tiveram conteúdos relacionados às artes, às linguagens artísticas. Tanto é que depois das minhas aulas, virá a professora Jussara, que vai trabalhar com esses conteúdos, né? Vai também construir ferramentas para quando vocês entrarem em sala de aula, poderem também trabalhar com as linguagens artísticas, linguagens verbais, visuais e gráfica, né, dentro da linguagens e códigos. O outro ponto da nossa matriz curricular é construir um indivíduo crítico do seu contexto e para fora dele, com condições de valorizar e defender sua identidade linguística e cultural perante a sociedade envolvente, promovendo o respeito e o reconhecimento das suas especificidades e diversidades, né? Então, vocês, como professores, como indivíduo, cidadão formado, né, vocês têm condições de defender, né, a questão da língua de vocês, dentro das escolas, né, brigando junto às entidades que desenvolvem a questão da educação dentro das escolas, pensando nas políticas linguísticas que vocês podem defender e trazer para as escolas de vocês. Então, o indivíduo crítico é exatamente aquele que defende, né? Não aquele que só aceita os formatos que são construídos, formatos de escolas que são construídos por pessoas de fora, né? Para vocês desenvolverem dentro das comunidades de vocês, né? Isso já é garantido por lei, vocês terem as escolas de vocês, uma escola bilíngue, diferenciada, né? Tudo isso vocês também tiveram essas informações durante a formação de vocês dentro da Linguagens e Códigos. E aí, sabendo de tudo isso, né, que vocês têm essa formação, qual é a responsabilidade de vocês quando vocês formam? Né? A responsabilidade do professor é com a manutenção, fortalecimento e prestígio da língua materna dentro da escola. Né? Vocês vão pensar também a matriz curricular, vocês vão pensar o formato da escola de vocês, vocês vão pensar materiais didáticos que vocês possam trabalhar dentro da escola de vocês. Então, isso, vocês, durante o curso, durante a formação de vocês na área da linguagem de código, vocês tiveram essas possibilidades de ter essas ferramentas, né? Vocês participaram de oficinas, né? Participaram desenvolvendo trabalhos dentro de sala de aula, sempre nessa perspectiva de pensar a língua de vocês, né? Quando nós estávamos trabalhando com fonética, fonologia, com morfologia, com sintaxe, a gente sempre trabalhava com exemplos das línguas de vocês, com exemplos da língua dos alunos que estavam dentro da sala de aula, para que vocês tivessem a possibilidade de pensar, né, como eu vou trabalhar as questões da minha língua, utilizar essas ferramentas dentro da sala de aula, porque enquanto a gente estava dando aula, aquilo também eram exercícios para vocês se espelharem de como desenvolver, né, uma aula dentro da sala de aula das escolas que vocês vão trabalhar, né? Então, a formação de vocês, desde quando vocês se definiram pela linguagem e código, a perspectiva do nosso curso era sempre pensar, né, trazer essa reflexão, que vocês fizessem essa reflexão sobre
como vocês iam trabalhar para manter, para fortalecer, para prestigiar a língua materna de vocês dentro da escola, dentro da comunidade, porque a gente sabe que todos esses projetos eles têm que ser desenvolvidos junto com a comunidade, né? É por isso que existe o PPP de vocês, o PPP também vocês tiveram contato com a produção de PPP, qual é o conceito de um PPP de fato, né? Que ele integra toda a comunidade para definir os conteúdos que vai ser trabalhado dentro da escola, qual é essa ligação entre toda a comunidade e a escola, porque a escola não pode ser apenas o local onde a gente define como o protetor da língua, né? Depois que eu saio da escola, eu vou para casa, a gente não tem nenhum projeto de políticas linguísticas no resto da aldeia, então a língua, ela cada vez mais está sendo massacrada, cada vez mais ela está sendo colocada de lado, porque a escola está cuidando disso, a escola cuida da cultura, a escola cuida da língua, é por isso que a gente tem disciplina. Não, a gente tem que pensar como um todo, e isso vocês têm que refletir bastante, porque não é só deixar uma disciplina de língua materna responsável pela manutenção, pelo fortalecimento e prestígio da língua de vocês, né? Vocês têm que pensar como um todo. E também a cultura, não é só na semana cultural que a gente vai prestigiar nossa cultura, vai fortalecer. Então, tem que ser um projeto mais amplo, né, de manutenção e de pensar a língua e a cultura, né, que seja algo permanente, e seja pensado por todos, né? Dentro da escola, fora da escola, né? Com meus pais, com meus tios, né? Lá com meus amigos. Então, a gente tem que pensar projetos que de fato, mantenham e fortaleçam a nossa língua, a nossa cultura, né? E como atuar? Né? É essa pergunta que vocês têm que fazer. E vocês têm que realmente refletir bastante, porque a comunidade está esperando por vocês, está esperando que vocês atuem de fato, né? E aquela tão sonhada autonomia de vocês, de propor trabalhos, de propor projetos, não só esperar que alguém de fora venha provocar, que venha propor projetos, que é algo que vocês, professores formados na licenciatura intercultural indígena, já têm capacidade para isso, né? E como atuar, né? Como que eu vou fazer para tudo isso, né? Então, os projetos da escola que envolvam toda a comunidade, como eu falei. Então, dentro da escola, para fora da escola, junto com a comunidade. E isso é uma questão que vocês, que são formados na linguagem e código, têm que pegar para vocês, né? Vocês não têm que pensar, eu vou ser só professor, eu vou dar minha aulinha, tá tudo bem. Não. Vocês são oriundos de comunidades que têm uma língua, têm uma cultura, que elas estão sofrendo processo de degradação, né? Vocês fizeram aí um piloto com o Glauber, e a gente, ao longo do tempo que eu trabalho na licenciatura, a gente faz TCC, levantamento sociolinguístico, e a gente sabe da realidade sociolinguística, que cada língua dos falantes e dos alunos que estão na nossa licenciatura, a gente sabe a situação sociolinguística dessas línguas. E como a maioria das línguas indígenas do Brasil, né, elas sofrem com a pressão, né, da língua do português, porque nós temos televisão, nós temos projeto de escola que não pensam a língua, né, projeto de escola que desprestigia a língua materna, e isso é a nível nacional, né? E quando vocês olham para dentro da escola de vocês, vocês têm que perceber esse problema, né? E vocês, como licenciado em linguagens e código, vocês já têm que ter mais ou menos uma proposta para mudar esse cenário, né? Porque se a gente continuar na situação que nós estamos, né, a gente vai
ter apenas uma disciplina com uma carga horária muito pequena para trabalhar com a língua materna, né? Então, a gente sabe que isso não funciona. Então, vocês, como professores, como formados, vocês têm que ter esse projeto em mente, vocês têm que olhar para a escola, pensar na língua de vocês, pensar na cultura e propor projetos, né, que envolvam toda a comunidade. E aí, como é que a gente faz? A língua indígena na escola, né? Então, a inclusão de uma língua indígena no currículo escolar tem a função de atribuir-lhe o status de língua plena, de colocá-la, pelo menos, no cenário escolar, em pé de igualdade com a língua portuguesa, com o direito previsto pela Constituição brasileira. Na didatização 1, vocês viram tudo isso, né? Vocês viram que a gente tem toda uma Constituição que garante tudo isso, e isso foi resultado de muitas lutas, né, do movimento indígena, mas o que a gente vê muito por aí, por todo o Brasil, nós temos poucos exemplos de escolas indígenas que conseguiram um projeto, de fato, que a língua indígena seja a majoritária. Não que a gente tenha que tirar o português, né, lógico, ou outras línguas que existam dentro da comunidade ou que queiram trabalhar, mas que ela realmente, a língua indígena, tenha o status de língua plena, né? Que ela seja a primeira dentro, que os cartazes que eu tenho dentro da minha sala, eles estão escritos em português ou na minha língua, né? Os avisos que eu tenho na escola estão escritos em português ou em minha língua? Será se eu estou dando mais valor no conhecimento da língua portuguesa ou da língua indígena, né? A gente tem que pensar, e é exatamente isso quando a gente fala de vocês pesquisarem e perceberem em que situação, em que pé está a língua de vocês dentro da escola, para vocês proporem esses projetos, começarem a olhar e perceber em que situação está, qual é o pé que está o português e a língua indígena. Porque se vocês olharem, e isso a gente também já sabe, né, o português, quando ele entra nas comunidades indígenas, eles estão na televisão, nas músicas, né? As pessoas que vão para lá, que vocês têm que ter contato, falam em português. Então, e muitas pessoas falam, mas para que aprender a língua que se a gente já fala, né? Em algumas situações em que o português ele é trazido para dentro da escola nessa perspectiva, que tem que ser, mas aos poucos ele vai tomando de conta, né? Porque a língua portuguesa, ela já vem trazendo a televisão, vem trazendo músicas, e com isso, a língua indígena, a língua materna de vocês, ela vai perdendo espaço. Elas vão sendo faladas mais em alguns espaços, dentro da escola já vai tendo apenas uma disciplina, né, com uma carga horária muito inferior, né? Então, a gente tem que olhar tudo isso e pensar o que a gente está querendo, né? E vocês, com a formação que vocês tiveram, vocês têm elementos suficientes para mudar essa situação, né? E propor um projeto, de fato, né, junto à comunidade, no qual esse projeto ele possa recolocar de novo a língua de vocês num patamar de língua plena. É uma língua que tem sua gramática, é uma língua que tem o seu dicionário, né? Porque isso são projetos que vocês têm que desenvolver, e essas ferramentas foram dadas para vocês. Então, como professor Glauber, né, vocês trabalharam a questão do bilinguismo, né, em suas comunidades. Vocês leram uns artigos que trabalham muito sobre isso,
né? E vocês conseguiram, a partir de um pilotozinho de questionário, identificar, né? E aí vocês têm que observar alunos que não falam a língua da comunidade, que falam português, uma das variantes do queol, do assá, falam pariquaqui, dentro da sala de aula. Então, quando vocês começarem o trabalho, até mesmo agora, já que vocês, né, vão ser, de fato, professores, porque vocês vão se formar, né, vocês vão correr atrás de contratos, vão fazer concursos. Então, o tempo que vocês estão agora, né, aí nas aldeias de vocês, parem para pensar um pouquinho, comecem a organizar essas ideias na cabeça de vocês, porque para vocês iniciarem o trabalho de professores dentro da sala de aula de vocês, vocês têm que pensar em projetinhos, né? Os meus alunos, né? Quais as línguas que eles falam, né? Dentro da sala de aula, né? Que o nosso foco aqui é o trabalho de vocês dentro da sala de aula, né? E aí a gente vai ver que a gente tem essas situações, como eu estava falando antes de começar as aulas, né? Vocês vão encontrar diversas situações dentro de uma mesma sala de aula, né? E é uma escola bilíngue diferenciada, né? E aí vocês vão dizer, mas aí a gente usa o português, porque o português é falado por todos. Por quê? Eu vou ter as variantes do queol, do assá, né, que é o queol galibi-maruorno, e o queol caripuna, e o paiquaqui, que é a fala dos palicu, né? E como é que eu vou fazer dentro da sala de aula? Qual é a estratégia que eu vou utilizar para trabalhar com meus alunos? E será que eu uso o português? Só o português? Será que eu vou ter aluno que são falantes do queol galibi-maruorno, que domina tanto o português assim? Será que eu tenho o falante de pariquaqui, que ele também domina tanto o português assim? Ou eu que domino o português e não consigo dominar nenhuma das outras línguas, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, porque existem vários trabalhos que foram desenvolvidos nos TCCs, né, que traz essas questões, que às vezes você tem a situação desses alunos com essa variedade linguística dentro de sala de aula, e o professor só fala português, né, mesmo sendo indígena. E tem essa situação, professor, eu só falo português. Tudo bem, você só fala português, mas você tem condição de criar materiais junto com os outros professores, junto com a escola, junto com a comunidade, que possa atender a formação desses alunos, né? Porque os alunos, eles estão lá para aprender, né? Muitos deles vão aprender a escrever, não só o português, né? Eles querem aprender a escrever, eles querem e devem aprender a escrever na variante do queol galibi-maruorno, na variante do queol caripuna e no paiquaqui. Por quê? Porque essas línguas, elas já têm, né, as suas escritas consolidadas, né? Então, você pode utilizar materiais que você possa trabalhar essas questões. Mas, professora, não vai ser complicado utilizar tudo isso? Mas é uma situação de uma escola diferenciada. A gente tem que pensar aulas que atendam a todos esses alunos, porque senão você vai achar o aluno ele é relapso, o aluno ele é preguiçoso, eu acho que esse aluno tem problema, porque quando eu falo ele fica olhando lá para fora, olhando para os pássaros, olhando para o mato, esse aluno não fala de jeito nenhum, na hora do recreio esse aluno fica muito sozinho, não fala com os outros alunos. Você tem que saber qual é o problema que está acontecendo. Às vezes é um problema psicológico, que também a gente tem que dar conta, mas às vezes é o problema mesmo da comunicação. Então, vocês como professores, vocês têm que ter esse olhar, né, dentro das salas de aula, né? E como trabalhar essas questões na escola?
né? Aí eu fui correr atrás de materiais relacionados a isso. Nós temos o nosso famoso RCNEI, que eu acho que vocês já viram muito, né? Mas a parte de línguas, ele foi bem direcionado, e eu acho que é um trabalho bem atual, porque, de fato, eles foram trabalhados com pesquisadores que têm muita experiência nessas áreas e tinha muitos professores indígenas que traziam as questões e que contribuíram muito com suas experiências dentro de salas de aula. Então, primeiramente, a língua indígena deverá ser a língua de instrução oral do currículo, né? A língua de instrução oral do currículo. Mas como que a gente vai fazer isso? Se você chega numa escola, é uma escola indígena, mas você tem o português como primeira língua, né? É como a Eudina falou lá no Cunanã. Mas vocês têm que pensar num projeto de recuperação dessa língua, né? Então, aí a gente não pode pensar num projeto que a língua indígena seja de instrução oral, mas a gente tem que pensar em projetos que a língua ela venha não como uma língua que tem uma carga horária mínima, né? Aí a gente tem que fazer o contrário. Como essa língua ela não é tão utilizada, começar um trabalho de revitalização da língua dentro da comunidade, né? E aí fazer esse projeto como uma língua, como uma segunda língua, né? E pensar em refortalecer esta língua novamente, né? Já que mesmo que ela seja, o português seja a língua de primeira, a língua materna, mas deve ter muitas situações, né, pelo próprio contato de vocês com as outras comunidades, né, que necessite desse momento de falar em creol, né. Então, pensar em projetos, ver experiências que tem várias experiências, né, chama de revitalização, já que dentro da minha comunidade, é uma comunidade caripuna, mas que a língua já não se fala mais, mas ela tem ao redor dela várias comunidades que ainda falam essa língua. Então, a gente tem que pensar um formato que a gente possa trazer essa língua aos poucos para dentro da sala de aula. E o que a gente chama de língua de instrução? A língua utilizada na sala de aula para introduzir conceito, dar esclarecimentos e explicações, né? E aí a gente vai ter a situação do professor que é indígena, que não fala mais a língua, né? E aí como esse professor vai trabalhar essas questões, né, com a língua indígena, né? Então, são muitos probleminhas que vocês vão enfrentar e que vocês têm condições de pensar projetos, pensar estratégias para que vocês consigam reverter essa situação, né? Nós temos aqui o caso da Aldenira, que ela estava me falando que ela dá aula, né? Ela deu aula, né? Que ela dá aula, ela deu aula, e ela deu aula falando em português, explicando, né? E que também tinha uma parte que ela falava na língua indígena, né? Na língua materna. E aí a gente fica perguntando, se tem essa condição, por que não a gente investir, né, em trabalhar apenas com a língua materna, né? E aí a gente tem que pensar, porque no caso aqui da nossa sala de aula, nós temos alunos Calibi Maruorno, Caripuna e Palicu, né? E essas três línguas aqui, nós temos materiais, já foi definida a ortografia, o Calibi Maruorno tem sua ortografia, o Caripuna já tem a sua ortografia, e o Palicu também já tem a sua ortografia definida, todos já têm suas ortografias definidas. E tem materiais para se trabalhar dentro de sala de aula. Temos materiais em áudio, temos materiais em vídeo, temos materiais escritos, né? Então, nós temos que pensar como
trabalhar essas questões dentro de sala de aula, né? Então, nós temos várias situações nas quais a gente vê que a língua materna ela termina sendo desprestigiada, porque é muito mais fácil eu utilizar o português, né, para explicar, né, as situações que muitas vezes são situações que são de dentro da comunidade, mas que eu utilizo o português para fazer essas explicações. E aí eu tenho que olhar para a formação linguística da minha sala, né? Mesmo que eu só fale a minha língua, eu não fale a língua indígena, né? Eu só falo português, mas eu tenho que pensar em estratégia para trabalhar essas questões dentro de sala de aula, né? Nem que eu vá aprender de novo, porque assim, muitos de vocês me falaram, eu não falo mais, mas muitas vezes vocês estão no nível, né, de fala que dá para se pensar, né, em fortalecer essa língua junto aos professores, utilizar materiais. Ou fazer um projeto, né, junto à comunidade, né, de como vocês trazerem a língua materna, né, para um status, nem que seja de igualdade com o português. O que vocês não podem cada vez mais deixar de lado, né, a língua materna, utilizando o português como a língua de instrução, a língua de instrução oral, a língua também de instrução escrita, né, porque muitas vezes vocês querem explicar um determinado assunto, mas não tem em português, só tem em português, né? E aí vocês podem utilizar a estratégia de transcrever esses materiais, né, para a língua materna, para poder repassar para os alunos de vocês. Ou seja, tem diversas estratégias de poder trabalhar essas questões dentro de sala de aula. A língua indígena será, neste caso, a língua através da qual os professores e os alunos discutem matemática, geografia, né? E isso é o ideal, né, para nossas escolas, né? Mas que vocês têm condição de promover isso, né? No material que foi produzido, a gente tem lá exemplos de matemática, de geografia, de história, e são materiais que são apenas um instrumento, mas que vocês podem também utilizar esses materiais e produzir os materiais, né? Ao final do nosso curso, eu vou trazer umas experiências para vocês, como exercícios, né, da gente pensar aulas, né, como a gente pode trabalhar com a língua dentro de sala de aula, a língua materna. Bom, em segundo lugar, a língua indígena deverá tornar-se a língua de instrução escrita, né, predominante naquelas situações que digam respeito aos conhecimentos étnicos e científicos tradicionais ou a síntese desses com os novos conhecimentos escolares de fora. É tentar que a língua de instrução, né, que vocês utilizem a língua indígena como língua de instrução escrita. Quando você for trabalhar com a escrita, tentar ao máximo trabalhar com a língua, a língua materna, já que a gente já tem uma ortografia já formalizada junto à comunidade, junto aos professores. Então, essa proposta de criar materiais, de tentar que a língua de instrução, tanto oral quanto escrita, seja a língua, né, a língua materna. Isso, como eu falei para vocês, a gente não tem de matemática, não tem de geografia escrito na língua indígena. Então, vocês podem produzir esses materiais, né? Já que vocês têm uma formação em linguagens e códigos, e nós trabalhamos ao longo da formação de vocês, né, sempre pensando nessa perspectiva de trabalhar com as línguas de vocês, né? E a
língua portuguesa, como é que a gente trabalha a língua portuguesa na escola? Sim, ela tem que existir porque vocês têm o domínio, tanto oral, tanto escrito na escola, né? Também vai dar subsídios para vocês terem esse contato fora e buscar, né, os direitos de vocês, saber se defender lá fora, saber circular dentro da comunidade, né, fora de vocês. Então, vocês terem esse domínio, ele também traz uma segurança para vocês, né? Em todos os lugares que vocês forem, vocês não se sentirem ludibriados, né? E isso as crianças aprendem na escola, né? Então, aprender a saber usar a língua portuguesa na escola é um dos meios de que as sociedades indígenas dispõem para interpretar e compreender as bases legais que orientam a vida no país. Que é a questão das leis, dos direitos, dos deveres, né? Em qualquer lugar que você vá, que você não fale, não é falante daquela língua, as primeiras coisas que vocês têm que saber é o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, né? Porque se eu descumprir uma regra, uma lei, eu posso ser presa, né? Ou eu posso ser ludibriada, eu posso ser passada para trás, né? Eu perco muitas coisas quando eu não tenho esse domínio, né, da língua do outro, né? E vocês estão numa situação que está da língua de vocês não ser reconhecido fora. Então, vocês terminam tendo que usar a língua portuguesa, porque ninguém se habilita a usar a língua de vocês, né? E muitas vezes ninguém nem sabe que existe, porque a gente sabe que o Brasil ainda é considerado por muitas pessoas como um país monolíngue, e vocês já sabem disso, né? Vocês sabem que não é mesmo, né? Até porque vocês são falantes de outras línguas, né? Só aqui na minha sala nós temos 4 línguas diferentes, né? Que é o português, que eu falo, a língua que é o Galibim-Maruorno, a língua que é o Caripuna e a língua dos Paricu-Pariquaqui, né? Então, só aqui nós já temos 4 línguas diferentes. Então, saber o português facilita também vocês divulgarem as línguas de vocês, né? Desenvolver pesquisa, apresentar trabalhos, tudo sobre a língua de vocês, escrever materiais, escrever livros, escrever artigo. Então, tem um saldo muito positivo em saber, né, o português, tanto escrito quanto oral, na escola, né? E ensinar isso para os nossos alunos, né? As relações socioeconômicas têm revelado aos grupos indígenas a necessidade de aprender a língua majoritária do país. Essa relação, que muitas vezes ela é uma relação majoritária entre os indígenas e a comunidade envolvente, são as questões econômicas, né? Aí mesmo no Iapoque, a gente sabe que os indígenas são os fornecedores, né, de muitos elementos para o supermercado, para os mercados, vocês que fornecem as farinhas, a tapioca, né, as frutas, os peixes. Então, tem que existir essas relações. E se você não domina a língua do outro, que você está fazendo negócios econômicos, da parte financeira, né, você pode correr o risco de ser enganado, já que se você não domina a língua do outro, não tem como você fazer uma relação de economia com o outro se você não domina, você vai sempre precisar de um tradutor, né? E, às vezes, a gente encontra situações, não que sejam todo mundo, né? Mas é muito fácil, você termina sendo uma presa fácil quando você não domina, né, os códigos do outro, ao qual você está tendo uma relação econômica, uma relação, qualquer outro tipo de relação. E aí, o português, ele é necessário dele ser utilizado dentro de sala de aula, porque aí você controla o seu uso, né? É como você vai utilizar para ensinar, é como uma segunda língua, né? Como nas nossas escolas tem, ensinando inglês,
ensina o espanhol, a gente aprende o francês, aprende uma outra língua, mas essa outra língua nunca sobrepõe dentro das nossas escolas, né, a nossa língua, a língua portuguesa. E assim a gente tem que pensar. A gente não tem que retirar as outras línguas, mas a gente tem que pensar como essas línguas podem conviver dentro da nossa sala de aula, certo? E aí a gente pode trabalhar com textos, né, textos indígenas em língua portuguesa, que contribuem também em sentido inverso para que a sociedade envolvente conheça melhor as sociedades indígenas. E com isso enriqueça-se culturalmente. Aquilo que eu estava falando, é uma forma de vocês se divulgarem, né? A gente tem muitos exemplos de escritores indígenas agora, né? Com a internet, nós temos o Krenak, né? O Ailton Krenak, nós temos o Davi Copenaua, nós temos o Munduruku, né? Que é poeta, né? Ele escreve livros infantis, então ele traduz as histórias, as narrativas da cultura dele, né, para o português, e é muito interessante. Isso pode ser feito também, né? Assim como vocês podem também utilizar, né, os textos indígenas, né, para trabalhar dentro da sala de aula. Traduz para o português, porque aí você está usando apenas o português e continua, né, contribuindo para o fortalecimento da cultura dentro de sala de aula, né, daquela criança. Não somente, eu vou pensar, vou escrever sobre o Curupira, eu vou trabalhar a música da galinha pintadinha. Então, assim, são essas questões que às vezes são mínimas, mas que elas só fortalecem a língua portuguesa em detrimento da língua materna, né? Então, a gente tem que pensar bem no que quando a gente for trabalhar nas nossas escolas, né, sobre essas questões, né?